Recentemente eu li o livro A Vegetariana, da autora Han Kang. Li em uma semana porque é um livro curto, ele tem apenas 160 e poucas páginas e também porque o enredo ele é bem interessante. Você quer descobrir o que vai acontecer no final. Mas digo que é um livro denso, profundo, que te leva a ir muito além da história contada. É daqueles livros que não dá para ficar só na superfície. É preciso que você mergulhe fundo para entender a natureza humana, principalmente dentro do universo feminino. E sim, o livro ele fala de uma mulher que tomou a decisão de se tornar vegetariana. Mas não se trata de uma simples escolha só por modismo. É uma decisão que vem carregada de um grito que na verdade diz: chega, eu só aguentei até aqui. Preciso dizer antes de tudo que se trata das minhas próprias percepções. Tive que recorrer a algumas pesquisas para poder entender melhor eh, o que o livro e a autora quis realmente falar e traduzir aqui. E a partir disso eu consegui construir a minha própria percepção do livro. Eu vou dividir esse vídeo em 3 blocos para a gente poder entender melhor. O livro ele é dividido em 3 partes, que são 3 narrações, onde a primeira narração é do marido, da personagem principal, que é Yonggi. Não sei se eu estou falando certo, mas vou falar assim. A segunda narrativa é feita pelo cunhado, marido da irmã, e a terceira e última é feita pela própria irmã. Cada capítulo traz a visão da pessoa que está narrando e de como ela vê Yonggi e como essa decisão de Yonggi afetou a vida dessas pessoas. O livro ele não fala sobre, não é a narração da própria Yonggi como personagem principal, exceto quando ela fala alguns trechos onde ela explica mais para si mesma do que para os outros, porque na verdade não tem tantos trechos em que ela explica e nem trechos das pessoas, né, perguntando ou tentando entender o porquê que ela chegou àquele estado. Mas é mais alguns trechos que falam dela, falando para si mesma ou falando de uma certa forma dos sonhos. Então ela toma a decisão de ser vegetariana por conta dos sonhos que ela passou a ter. Esses sonhos, se a gente colocar um pouco de Freud aí, Freud ele dizia que o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido no estado inconsciente. E os sonhos dela falavam muito ou retratavam muito a questão da violência, do sangue, da carne. E, de certa forma, em alguns trechos a gente pode ver um certo tipo de violência que ela sofreu desde quando criança, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais lá para frente. Mas fora isso, as narrações, elas são, durante a maior parte do livro, né, de outros personagens falando de si mesmos e dos efeitos diante de um novo comportamento de Yonggi. Nesse ponto, eu penso que a autora ela quis retratar através das falas de outros personagens e não da própria personagem principal, mas sim ela quis trazer as várias facetas da natureza humana e de como nós, seres humanos, na verdade, estamos muito mais preocupados em pensar em si mesmo e de como certas escolhas de outras pessoas ou atitudes de outras pessoas afetam muito mais a nós do que nós tentarmos entender o porquê do que o outro escolheu ou o universo íntimo do outro, né? O universo particular. Mas eu confesso que eu achei um pouco essa sacada bem legal, bem interessante, a forma como ela tentou trazer à tona as facetas da natureza humana de diversas formas. A primeira narração é do marido, que já começa o livro dizendo que não via a esposa como alguém especial até o dia em que ela tomou a decisão de ser vegetariana. Tipo, ele casou com ela não porque enxergou nela alguém especial, alguém única, como geralmente é nos relacionamentos, e pelo menos é o que a gente espera, mas simplesmente para ele manter a própria autoestima, já que há um trecho em que ele cita que ele não se sentia confortável na presença de mulheres bonitas ou inteligentes. E ele não precisava também se esforçar tanto ou ser tão inteligente para agradar ela ou surpreender ela de alguma forma, chamar atenção. Então, o casamento deles era aquela linha reta, sabe, da UTI, assim, aquela linha reta, sem grandes movimentos, sem grandes emoções, sem nada. E o casamento em si é tratado por ele dessa forma também, né? Sem grandes eventos, sem grandes sentimentos, sem uma paixão, sabe?
é algo do tipo, ela cumpria as funções de esposa. Até que um dia deixou de cumprir e isso incomodou ele. Para mim, a visão do marido dentro dessa narração é algo muito superficial, é muito mais preocupado com as consequências que aquela escolha dela podia trazer no âmbito externo, né? A imagem dele perante a sociedade, né? Como pessoa, como marido, enfim, ele estava muito mais preocupado com essa estética do que particularmente de tentar entender o mundo dela, o universo dela, por que que ela chegou ali, ouvir, né? Eu acho que faltou isso, né? De ouvir a própria esposa, de percebê-la como pessoa, como mulher. Então, ambos estavam ali dentro de um casamento apenas para cumprir papéis sociais perante a sociedade. Ainda dentro da narrativa do marido, existe um episódio que é do encontro da família, cujos pais moravam longe, os pais dela, então eles iam comemorar algo em família, que era o apartamento da irmã dela, o apartamento novo. Então, aquela tensão começa a girar em torno desse encontro familiar e ele já estava começando a ficar preocupado com isso, porque ele sabia que, quando também o livro retrata a questão das crenças familiares, a cultura familiar, de onde ela veio, o berço, né? E isso é muito importante na construção do ser humano, é mega importante. E aí retrata, o livro traz à tona isso, né? Essas crenças, né? Essa cultura familiar. E a cultura, assim como as famílias coreanas, eles são carnívoros, né? Eles gostam de comer carne, a carne é sempre presente na culinária coreana. E chega esse episódio em que eles começam a discussão em torno da escolha dela, sem tentar entender também, novamente, do porquê que ela chegou a isso, mas simplesmente no sentido de impor. Ela tem que comer carne. Olha, você tem que comer carne, né? A sua vida toda foi comendo carne, então por que que agora você não existe isso de não comer carne? E aí o pai dela, num ato de grosseria, digamos assim, de violência física, é nesse ponto em que a gente percebe o autoritarismo com o qual ela conviveu enquanto criança. Porque ele tenta, na frente de todo mundo, ela como adulta já, ele tenta, por meio da violência física, da força física, enfiar uma carne na boca dela, sabe? Mesmo ela dizendo, não, eu não quero. E você vê que não há um respeito pela escolha da pessoa, sim? Mas no sentido de, olha, é a tradição, você tem que ser assim, você tem que seguir isso. E aí, a gente percebe o autoritarismo com o qual ela conviveu durante criança. Tem um trecho, e a gente vai reafirmar isso mais lá na frente, na narrativa da irmã, quando ela cita: Yonggi era o principal alvo da violência desferida pelo pai. E sem conseguir oferecer resistência, os maus tratos devem ter lhe atingido até o fundo dos ossos. Após esse episódio em que ela revive essa violência física sofrida na infância, ela tenta se matar. Então, assim, essa cena é bem forte porque traz os efeitos dessa violência em seu corpo, né? E a sua escolha, praticamente, é um ato revolucionário porque ela está rompendo com essa estrutura familiar, com essa cultura familiar. Então, eu vejo que a escolha dela é muito mais nesse sentido de romper com essa violência física sofrida desde como criança, né, de maus tratos e tudo, e como a gente percebe nessa narração, na narrativa, quando vem a narrativa da irmã, então a gente percebe muito isso, né, que ela está rompendo essa estrutura, essa crença familiar, sabe? Essa escolha de ser vegetariana é muito mais um ato revolucionário do tipo dizer, chega, chega, eu não quero mais, me deixe em paz. Inclusive tem esse trecho quando ela se desvencilha ali das pessoas e diz, me deixe em paz, sabe? E pega uma faca e tenta se matar. Então, como são poucos trechos que a autora traz voz à personagem, é nesse ponto que ela faz reviver a memória para além dos sonhos, né? A personagem, ela traz, na verdade, aquela memória da infância. Tem um trecho nesse livro que fala sobre um animal, um cachorro. Eu fiquei bem chocada porque eu sou defensora da causa animal, então mas você percebe que realmente existe uma raiz muito forte ali
da questão da violência em todos os sentidos. Na segunda parte do livro, na narrativa do cunhado, o foco central começa quando ele fica sabendo que a cunhada possui uma mancha mongólica. Essa mancha azul acinzentada geralmente é real, ela é típica de bebês recém-nascidos, de origem asiática, e ela vai desaparecendo com o passar do tempo. Geralmente no primeiro ano da criança. Só que o cara fica fascinado porque sabe que ela, mesmo sendo adulta, ainda tem essa mancha mongólica. Eu posso até estar viajando, sabe, gente? Mas eu percebo aí um pouco de uma pincelada aí de pedofilia, né? É tanto que na narração do cunhado tem uns trechos que ele retrata essa versão erótica dele, né? Enfim. Então acho que quando vincula essa questão da mancha mongólica, traz um pouco essa pincelada da pedofilia. O cara, né, traz à tona esse impulso que ele tem, sei lá, enfim. E a própria objetificação da mulher, né? Após todo um teatro que ele mesmo tenta produzir para tentar cometer o ato sexual com ela, para atender um desejo dele, um desejo oculto, né? Enfim, ela, enquanto ser incapaz, porque ela estava numa situação bem vulnerável, e ele se aproveita disso, então não posso dizer que houve um estupro, porque ele consegue meio que conduzir a situação para chegar nesse ato, né? Mas uma construção de ilusão, sabe, junto à personagem, uma forma de tentar realmente usar o corpo dela, né? A objetificação da mulher, né? Então, assim, qual é o propósito disso? Era apenas satisfazer o próprio desejo. E esse desejo só foi acendido por conta dessa mancha. Então, por isso que eu associo um pouco a questão da pedofilia. Eu posso estar viajando, mas eu meio que percebo dessa forma, né? Então, até esse momento, a gente pode perceber os tipos de abusos que a personagem sofreu enquanto mulher. Porque você vê a narração do marido, que nunca viu ela como esposa, apenas para cumprir suas funções de esposa, e ponto final. E o pai, com todo aquele autoritarismo e violência física, e o cunhado, que usa a mulher, ela, né, para satisfazer um desejo. Então, ela não é um ser humano ali para ele, né, de sentimentos e tal, mas apenas um objeto, um meio de satisfazer a si próprio. E, infelizmente, através da sua vulnerabilidade. Então, a visão de cada um deles, para ela é um ser vulnerável. E dessa forma eu posso exercer um certo poder. Nessa terceira e última parte do livro, que é chamada de Árvores em Chamas, vem a narrativa da irmã de Yonggi, que após descobrir, né, o episódio lá do cunhado, aliás, do próprio marido com a irmã é internada numa clínica psiquiátrica. Então essa narrativa é justamente da irmã narrando os próprios sentimentos e, ao mesmo tempo, tentando entender o motivo pelo qual a irmã chegou ao estado em que chegou. Eu vejo como um entrelace entre as suas emoções, ela como irmã, e a tentativa de justificar os atos da irmã, né? Então são dois polos, são dois mundos ali ela tentando entender a si mesma, enquanto tenta entender a irmã. E essa escolha da irmã de se tornar vegetariana, como eu falei, é muito mais um ato revolucionário no sentido de romper com a cultura familiar, algo do qual ela não conseguiu, né? Como mulher, como pessoa, como ser humano. Então, isso mexe com tudo, né? A escolha dela não foi só para si, porque ninguém deixou ela em paz, mas isso desestruturou a família como um todo. Há um momento em que a irmã dela percebe que as próprias escolhas dela sempre foi em função dos outros. Enquanto a Yonggi estava tentando, num ato revolucionário, romper com essa estrutura, a irmã dela vai se percebendo que, até ali, ela tentava seguir os padrões da sociedade. Ela tentava exercer os papéis que a sociedade colocou para elas, enquanto mulher, como regras. E ela tentava sobreviver a uma vida comum. Tem um trecho que diz: outra vez passou à vista pelos objetos da casa. Não pertenciam a ela, do mesmo modo que sua vida nunca tinha sido sua. Tomou consciência de tudo,
naquela tarde de primavera, enquanto esperava o trem na plataforma. Foi nesse dia que percebeu que estava morta havia muito tempo. O livro termina com Yoongi tentando ser planta. Aqui tem uma presença sutil de um poeta modernista coreano, In-san, que diz: Eu acredito que os humanos deveriam ser plantas. Essa frase foi dita dentro de um contexto do período de colonialismo japonês, o controle japonês na Coreia entre 1910 e 1945. Então, In-san, ele viveu esse período de uma forma bem intensa. Ele viu toda a violência e toda a opressão que o seu povo coreano estava sofrendo naquele período. E ele cita essa frase, que os humanos, né, eu acredito que os humanos deveriam ser plantas. Nada mais, nada menos, ele estava tentando dizer que as plantas são os únicos seres vivos que não machucam ninguém. Não, nem por prazer, nem por benevolência de si mesmo, como os seres humanos fazem. Então, para fechar, a gente vê aqui no livro um dualismo entre carne, sangue, retratados nos sonhos da personagem de uma forma muito, sabe, forte, e versus natureza, algo mais de equilíbrio passivo, como um ser incapaz de ferir alguém. Então são dois polos aqui que eu vejo o conflito da personagem, né? Ela tentando abafar isso, de certa forma, da carne, do sangue, da violência, e tentando passar para um outro polo. Quer dizer, Yoongi, a personagem desse livro, ela sofreu diversos abusos. Abuso moral, abuso sexual, abuso físico. E ela estava ali todo o tempo, de certa forma, tentando ser vista, ou não, não sei, mas ela nunca foi vista como pessoa, desde criança. Então, ela passou desapercebida por um certo tempo. E quando ela optou ser vegetariana, as pessoas passaram a olhar para ela, mas não de forma compreensiva, mas de forma, como é que eu posso dizer, inquisidora, sabe? Como se você não pudesse ter suas próprias escolhas. E aí ela não teve os seus sentimentos, suas emoções validadas, ela não foi nem teve essa valorização nem pela própria irmã, nem pela própria família, nem pelo marido. Então ela não foi validada como irmã, como pessoa, como filha, como esposa, como nada. Chegar a recorrer a esse estado de querer ser planta, na minha visão, é mais uma busca por não se tornar o resultado, na verdade, de todas essas violências que ela sofreu. Eu vejo o livro dessa forma, espero que eu tenha ajudado de algum jeito a conduzir vocês por esse olhar. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo.